Olá, todo mundo aqui, você aí de casa. Vamos estudar nessa aula alguns conceitos relacionados aí à diferença entre software e hardware. Então, você que está aí em casa ou no trabalho, acompanha aí conosco junto com o seu material, todo bem separadinho. Você tem aí vários campos, vocês podem observar, para vocês irem completando durante a aula. E eu fiz algo bem interessante, que é colocar bem no ladinho, para vocês, caso se percam, o número. O que é esse número? Bom, isso aí é um recurso que nós vemos dentro do editor de texto chamado nota de fim. Se você olhar lá no final do material, na apostila, você vai observar o seguinte, que tem exatamente as respostas que vão estar sendo colocadas dentro desses valores. Ou seja, se perdeu, vai lá, dá uma olhadinha no finalzinho, encontrou a resposta para não ficar para trás e continua no material aí tranquilamente. Então vamos começar então com a matéria e nós olhamos que na prova, em essência, você tem a diferença entre o software e o hardware. Mas ela quer saber qual é essa diferença, como ela vai estar abordando essa diferença. Bom, primeiramente o que nós observamos é que os softwares são essencialmente os programas. Beleza, se eu tenho programas, eu tenho que rodar esses programas em algum determinado dispositivo. Então nós vamos ter aqui as peças do meu computador. Então essa é a diferença inicial que nós temos entre o software e o hardware. Um é a parte lógica, que nós vamos estar trabalhando aqui, e o outro é a parte física do computador. Então, essa é a principal diferença que nós temos. Mas ela não vai vir e cobrar isso direto na hora da prova. O que acontece? Como é cobrado isso? É cobrado em relação a um outro termo. É trazido uma informação que relaciona duas palavrinhas similares. É colocado lá o termo driver e o termo drive. E ela quer saber, na hora da prova, a diferença entre esses dois conceitos. E você observa que o problema é uma única letra, que é o erro. A diferença é uma única letra, e que muda completamente o sentido da expressão. Quando eu falo drive, esse é fácil. Eu estou falando necessariamente de uma peça do computador. E uma forma de lembrar e associar essa informação é lembrar de um dispositivo bem específico. O dispositivo chamado pendrive. Beleza, isso aqui é uma forma de você lembrar o que é o drive. Mas, e o driver? O que é esta informação que você vai ter aí? É justamente uma informação. É uma informação sobre como funciona determinada peça do computador. Então eu posso estar associando ele aí junto com a parte do software justamente por isso. Porque ele está dizendo como uma peça vai estar funcionando. O que acontece? No início, nós tínhamos aí vários computadores diferentes, várias empresas. Só que tem como cada programa saber como funciona cada peça existente no mundo? Não dá, você tem muita coisa diferente. Então tem muito programa que você teria que ter instalado e ocupar muito espaço. Então o que eles fizeram? Vamos vamos usar essa informação só quando for necessária. Então, em vez de deixar todos os programas sabendo como funciona tudo, eles criaram essa informação que vai ser instalada quando necessário, que é justamente a ideia do driver. Então, é simplesmente uma informação que você usa quando necessário. Quando você vai conectar uma nova peça no computador. Ah, então coloquei lá uma nova placa, uma nova memória, ou coloquei um novo mouse no meu computador, eu coloquei uma peça. Eu preciso saber como essa peça funciona. Aí, você observa que o teu sistema operacional vai estar instalando essa informação, que é o driver, dizendo como funciona aquela peça aí no seu computador. Beleza, então essa é a nossa diferença inicial. Mas daí, vamos entrar, nesse momento, dentro dos conceitos relacionados ao software. O que ela vai estar relacionando com esse aspecto? Bem, primeiramente, nós temos que observar que cada software ele possui uma licença, ou seja, uma regulamentação de como ele deve ser utilizado, ou quais são as formas com que ele pode ser utilizado. Por exemplo, quando eu falo em licença de software, eu tenho duas principais licenças. Existem outras? Sim, existem, mas para a prova nos vão interessar apenas essas duas. Qual é a diferença entre elas? Em essência, você observa que o software livre, nós vamos falar que ele possui o seu código-fonte aberto. Enquanto que, quando eu falo em software proprietário, eu possuo um código-fonte fechado. Mas a pergunta é, o que é esse código-fonte que nós estamos falando aí? Que pode ser aberto ou fechado? Código-fonte, em essência, é uma receita de bolo.
Quando você pega lá aquela receita de bolo da vovó, que ela não conta para ninguém, somente para você, só para a família. Ou seja, ela mantém aquele segredo de família, a receita de família. Nós estamos falando em uma receita fechada. Só a família sabe como faz aquela informação. Só você conhece como faz aquele bolo. Então você tem a receita, as instruções para realizar aquele bolo, para fazer aquele procedimento fechado. Algo sigiloso, um segredo aí da empresa. Enquanto que você tem aquelas receitas que alguém come o bolo, gosta, e você fala, não, ó, legal, eu tenho a receita, está aqui. Você compartilha essa sua receita. Então você está falando de um software livre, de um código-fonte aberto. Você está compartilhando essa informação. É aí que vem as informações associadas. Quando eu falo em software livre, quer dizer que eu posso estar copiando esse sistema, redistribuindo e ainda posso fazer alterações em cima dele. Enquanto que um software proprietário, nós podemos alterar ele? Não, porque nós não temos a informação básica para poder estar alterando. Qual é a informação básica? Ter acesso ao código-fonte. Se eu não tenho acesso, como é que eu vou editar? Então, nós temos aqui como principal exemplo de software proprietário o nosso amigo Windows. Então, o Windows é um exemplo de software proprietário. Ele tem o código-fonte fechado. Enquanto quando eu olho para o software livre, eu vou estar falando do Linux. Mas também pode estar aparecendo aqui um carinha chamado LibreOffice. O que acontece? Quem é esse LibreOffice? Até um tempo, nós temos ainda, na verdade, o BROffice. Só que o BROffice, ele é o nome brasileiro de um aplicativo que se chamava OpenOffice. E por questões aí de empresa, uma comprou a outra e tudo mais, ele deixou de obedecer, seguir a linha do OpenOffice. E passou a seguir o LibreOffice, que era um projeto que trabalhava em paralelo com o OpenOffice. Então, na prova, se citar OpenOffice, BROffice ou LibreOffice, vamos considerar que é a mesma coisa. Nós vamos tomar por um princípio que ele está falando do software de escritório lá da suíte LibreOffice. Então, nós vamos tomar o cara como o mesmo, independente de como ela citar. Então, aqui nós temos os exemplos, e é justamente o que ela faz. Ela traz na prova, colocando, esse software ele é um software proprietário, esse software é um software livre. E essa comparação vai se dar em que momento? Ela vai falar assim, bom, o Linux, por ser um software proprietário, não pode ser alterado. Isso, obviamente, está errado, porque ele é um software livre, ele possui o código-fonte aberto. Então, são dessa maneira que vão estar aparecendo as questões. Ela vai e muda uma palavrinha, troca de posição essas informações. E veja que é uma informação simples e clara que ela vai estar trazendo para você. Mas, quando eu ainda falo em software, já que a gente citou aí 2 exemplos de sistemas operacionais, nós temos que entender o que é esse sistema operacional. Bom, o sistema operacional, em essência, é o principal programa do computador. Então, esse programa aí, ele vai estar fazendo alguns procedimentos. Que tipo de procedimentos esse programa vai realizar dentro do seu computador? Então, quando eu olho para o meu computador, eu vejo o seguinte. Ele é um aglomerado de peças. Ele tem vários dispositivos. Só que, imagina novamente a situação. Cada programa tendo que saber como funciona cada um dos dispositivos. É um trabalho desnecessário, é uma informação que eu vou estar agregando muito grande. Então, por isso, eu criei o sistema operacional, para estar tirando a responsabilidade dos aplicativos. Então, o sistema operacional é o cara que vai estar trabalhando entre os aplicativos e o hardware. Então, ele vai estar fazendo um processo aqui de meio de campo. Nós temos aí o sistema operacional trabalhando com a gerência de alguns dispositivos. Ele que vai estar controlando as coisas para que, em níveis aí, se nós formos analisar de camadas, ele vai estar entre o aplicativo e o hardware. Então você tem lá o computador, a peça física, e você tem os programas. Por exemplo, lá Word, Excel, PowerPoint. Então são programas. Eles vão ter que saber como funciona cada peça? Não. Quem precisa saber disso é o sistema operacional. O programa, em essência, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o sistema operacional e pedir, olha, eu preciso escrever tal coisa na tela. Então, o sistema operacional ele vai estar gerenciando a entrada e a saída das informações. Ele vai estar gerenciando esse meio campo.
Como assim? O aplicativo fala, ó, escreve isso na tela. Então, o sistema operacional vai ter que mandar a informação para o monitor. É ele quem sabe como informar o monitor de como tem que estar escritas as informações. Então, você vai estar gerenciando a entrada e saída de informações. Mas, enquanto ele está fazendo esse processo, ele também precisa gerenciar que informação está sendo trabalhada e em que momento ela está sendo trabalhada. Aí, ele vai estar gerenciando isso dentro da memória do computador. Então, quando eu falo, eu tenho o meu computador e tem um programa aberto. Esse programa aberto, ele vai estar com as suas informações carregadas na memória. Então, quem está gerenciando qual parte da memória cada programa vai estar utilizando é o sistema operacional. O que acontece? Nós também vemos que, quando nós citamos lá a diferença entre software e hardware, nós falamos do driver. Então, nós vemos que o sistema operacional ele também vai fazer a gerência dos drivers de dispositivo. Ou seja, como funciona cada peça do computador, é quem vai estar gerenciando é o próprio sistema operacional. Então, o que acontece? Ele vai estar dizendo o seguinte, olha, peça, você vai fazer isso. Você me mandou a informação? Deixa eu ver como que é essa informação. Para isso, ele precisa da informação de como funciona aquela peça. Porque ele, por natureza, não sabe como funciona uma peça se não for instalado esse dispositivo. Tanto que você observa que quando você pega uma impressora nova, uma nova, digamos, recém-lançada, você não tem que instalar o driver manualmente. Por quê? Quando a impressora é recém-lançada, nova, o sistema operacional ainda não tem a informação de onde encontrar aquele driver. Então, você precisa informar a ele. Mas, quando você pega uma impressora antiga ou outro dispositivo mais antigo, o sistema operacional já sabe onde buscar a informação. Ele já tem acesso a ela. Geralmente é uma informação que vai estar na internet ou mesmo que vem junto com as atualizações. Só que ele não vai estar instalado. Ele só instala quando precisar dela. Na hora que você conectar a primeira vez é que ele vai estar instalando essa informação. Mas também, enquanto ele está gerenciando essa entrada e saída de informações, essa memória, os drivers, ele também tem que gerenciar o processador. Então, ele também vai estar gerenciando o que está sendo processado em cada momento. Beleza, então essa é a finalidade do sistema operacional. Simplesmente controlar isso. E nós vamos observar o seguinte, que essa parte principal, vamos deixar aqui a saída de lado e pensar todo o resto, isso aqui vai corresponder a uma parte do sistema operacional que nós vamos poder dividir em duas. E a outra, a saída, nós vamos ver que corresponde a uma outra parte. Então, me acompanhe aqui nesse próximo quadro que eu vou estar passando para vocês, mostrando a diferença em relação a esses sistemas operacionais e o que pode estar aparecendo sobre isso. O que nós temos aí em relação ao sistema operacional é que nós temos vários exemplos. Por exemplo, você aí de casa provavelmente vai estar utilizando o sistema operacional mais usado entre os usuários domésticos, nos computadores pessoais, que é o sistema operacional Windows. Mas ele é o único sistema operacional no mundo? Não. Você também tem o Linux, que ocupa aí uma pequena parcela entre os usuários. Mas também tem outro sistema operacional muito aí cobiçado, que é estar comprando aquele computador da maçãzinha que vem com o sistema operacional macOS. Então você também observa o seguinte, que esses três são exemplos de sistemas operacionais que estão relacionados com o computador do usuário. Mas, quando eu falo em computador do usuário, não é o único tipo de dispositivo que tem sistema operacional. Por quê? Hoje está muito comum falar no sistema operacional Android. Você pensar em celulares, smartphones e também pensar em outros dispositivos, como por exemplo os tablets. Eles trazem em sua concepção, eles utilizam, a maioria deles, o Android. Claro, também tem o sistema operacional da Mac, que é feito para o iPhone. E entre outros sistemas aí, a Nokia e tudo mais, que estão utilizando. Mas o cara popular, o cara da vez aí, é o Android. Logo nós vamos ouvir falar em um sistema chamado Windows 8. E o Windows 8 ele também veio com um aspecto que é para trabalhar dentro de dispositivos móveis, assim como o Android. E ele também vai servir como um sistema operacional do desktop. Então ele é de uma forma genérico, tanto para um dispositivo quanto para outro.
E ele vai ser uma jogada da Microsoft para tentar concorrer tanto contra o Android, como também contra a macOS. Então, ela tenta bater nos dois de uma só vez. Por quê? Porque o Android, ele é um ótimo dispositivo, ele tem ótimas facilidades para estar trabalhando nos dispositivos móveis. E você encontra diversos aplicativos. Já o macOS, quem tem lá o iMac, quem tem um MacBook, quem tem um iPhone, é muito show de bola porque a interação entre eles é muito mais facilitada. Você tem uma sincronização muito legal entre esses dispositivos. Então, para quem utiliza um, claro que vai se sentir tentado a comprar algum dispositivo. Um iPhone, eu já tenho um iPhone, eu vou comprar um Mac. Eu já tenho um Mac, vou comprar um iPhone. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando em algo mais parelho, que vai estar trabalhando em conjunto aí. Enquanto que o Android é algo solto, mas que tem uma popularidade muito grande. E a Microsoft vai tentar bater nos dois, por quê? Com o Windows 8, ela vai estar batendo na sincronia, na facilidade de compatibilidade que tem o Mac, e vai estar jogando a popularidade que a Microsoft tem no desktop, jogar para os dispositivos móveis. Então, o que nós observamos é o seguinte: esses são os únicos sistemas operacionais? Não. Eu também posso citar aí, tem o Solaris, tem o Google Chrome, que vai estar trabalhando aí não com o sistema operacional, mas eu também falo do Chrome OS, que é um sistema operacional para desktop da própria Google. Então, são vários sistemas operacionais que nós temos. Mas o que é cobrado na prova, geralmente citado, pode estar aparecendo esses aí. Em que ela vai cobrar ainda um pouquinho além. Ela traz para você a seguinte situação. Nós tínhamos um outro cara, antigamente, antes mesmo do Windows, chamado DOS. O que o DOS foi? Ele é um sistema operacional. Mas que depois ele se tornou uma base para o sistema operacional Windows. E o que acontece? No Windows XP, nós já temos o DOS dentro do Windows. O que acontece é que dentro do Windows ele é chamado de prompt de comando. Então, ali, quando você está usando o computador, tem um carinha chamado prompt de comando, que é a ideia do DOS emulado dentro do Windows. Essencialmente isso. Mas tem uma outra plataforma aí que nós utilizamos, que foi aí, em essência, a base tanto do macOS quanto do Linux. E dá para perceber que é fácil associar ela com o Linux por relação à similaridade dos nomes. Então, Linux foi baseado no Unix, também conhecida como plataforma Unix. Por quê? Porque é a mesma ideia. É um sistema operacional também, o Unix, só que ele é diferente do DOS. Os dois surgiram aí meio que na mesma época. Mas o DOS, ele era um pouquinho mais restrito, muito travadão. Enquanto que o Unix ele permitia uma mobilidade e era muito mais fácil de estar manutenção e alterando. Por quê? Porque algumas das suas versões vieram baseadas no software livre. Então, como todo mundo tem acesso, fica mais fácil, tem mais pessoas trabalhando em cima disso, pesquisando ele. E o DOS não. Então, o que acontece? Quando nós falamos em termos de segurança, o Windows ele é menos seguro do que o Linux. Mas aí nós temos vários fatores para considerar. O primeiro deles é que o Windows é menos seguro porque ele é baseado na estrutura do DOS. Mas o Linux e o Mac se tornam mais seguros porque é baseado no Unix. Porque essa estrutura é uma estrutura mais rígida em termos de controle, por exemplo, do usuário. Então aqui, desde o Unix, já era pregado essa situação, cada usuário no seu quadrado. Então, por isso que ela tem uma segurança um pouco maior em relação ao próprio Windows. Mas aí a gente vê o outro lado. Qual o outro lado? Eu tenho mais computadores com Windows, não tenho? Quando eu vou criar um vírus, eu vou estar criando um vírus para atacar o maior número de computadores ou para atacar meia dúzia? Para atacar o maior número. Então, por isso que tem mais vírus para o Windows. Mas então quer dizer que tem vírus para Linux? Tem. Mas a proporção é mais ou menos 1 em 1 milhão. Então, 1 para Linux, enquanto tem 1 milhão para o Windows. É essa a proporção que você encontra. Mas ainda assim, de forma geral, você considera na hora da prova que, claro, você vai analisar o contexto, que o Linux ele é mais seguro do que o Windows? Sim, mas aí você tem aquela situação do contexto. Dependendo como ela escrever, você vai ver que pode ser uma situação em que você não vai considerar isso. Se ela citar, porque tem mais usuários, ele é mais atacado, aí beleza, é uma outra situação que ele é mais atacado porque tem mais usuários.
e esse é menos atacado por questões de menos usuários. Então, é essa situação que você vai ter que ponderar durante a prova. Principalmente se você pegar aí uma questão de múltipla escolha, você ainda tem a situação que você pode estar eliminando. Mas, de certo e errado, você tem a situação de que você vai ter que dizer se sim ou se não para esse cara aí. Então, de forma geral, na múltipla escolha fica mais fácil resolver. Difícil ela colocar essa abordagem de quantidade de usuário. Em geral, é focado dentro do conceito do próprio uso desse sistema da sua base original, por isso que ele se torna mais seguro. Enquanto que o Android, como citado, ele é um cara que você utiliza tanto para celulares, como você também utiliza esse cara aí para outros dispositivos móveis. Então, eu vou estar colocando ele para tablets, eu vou estar colocando ele também aí em smartphones. O que acontece? O que é um smartphone? Smartphone seria a ideia de um telefone inteligente. Nós vamos ver também, em algum outro momento, quando falarmos de o gerenciador de textos, lá, o editor de textos, nós vamos falar em um carinha chamado Smart Art. Então, ele vai ter uma ideia aí de uma arte inteligente também. Então, o Smart é um termo que nós vamos ver em vários momentos aí também durante as aulas e os encontros. Bem, quando eu ainda estou falando desse sistema operacional, nós vimos aí que ele tem duas partes. E essas duas partes nós vamos dividir em uma parte central, que é o núcleo, e a outra parte, que é a interface. Então, aquelas descrições que nós vimos, o gerenciamento dele, em essência, nós estamos falando do núcleo de um sistema operacional. Quando eu estou gerenciando a parte que o usuário não vê. Então, quando eu falo em núcleo, é o que você não está vendo necessariamente. É a parte do controle que o sistema operacional realiza em cima do seu computador. Então, isso aí a gente não vê diretamente o que ele está fazendo. Por isso que é o núcleo. Enquanto que o que nós vemos é a interface. Só que essa interface ela pode ser de duas formas. A interface ela pode ser uma interface que é de texto, ou ela pode ser uma interface que é do tipo gráfica. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Por quê? Quando eu olho lá aquela situação do DOS, o DOS, ele possui uma interface do tipo texto. Ele tem interface? Tem, mas uma interface puramente de texto. O que seria uma interface de texto? Bom, ele interage com o usuário? Interage, então é uma interface. Segundo, o usuário, para passar alguma instrução, ele tem que digitar um texto. Enquanto que para você receber um retorno do sistema, você vê somente em forma de texto. Por isso que ele tem uma interface chamada textual apenas. Mas ele tem uma interface. Enquanto que, quando eu falo em interface gráfica, eu estou falando aqui em essência de janelas. Ah, eu tenho uma janelinha? Então eu estou falando de uma interface gráfica. Então eu tenho um recurso gráfico para ilustrar alguma informação. Enquanto que o núcleo é o cara mais fácil de você assimilar na prova. Por quê? Ela vem e pergunta, qual é o núcleo? O que é o núcleo? Em essência, o núcleo você vai chamar ele de kernel, ou de kernel. O que você tem é simplesmente essa associação na hora da prova em relação a esse cara. Quem é o núcleo do sistema operacional? Kernel. Ponto. Só isso. O que ela é mais expandido é a parte da parte da interface. Principalmente, ela começa a relacionar texto e gráfica. E quando eu falo em interface gráfica, eu falo em específico de uma situação chamada GUI. O que é uma GUI? É uma interface gráfica do usuário. Ou seja, Graphic User Interface. Então, quando eu estou falando desse tipo de operação, eu estou falando de algo que vai interagir com o usuário em forma de janelas. Qual é o ponto importante em relação a esse cara? É que no Windows nós possuímos apenas uma única interface gráfica, enquanto que no Linux nós possuímos várias interfaces que estão disponíveis para ele. O que acontece? Quando eu falo em interface gráfica do Windows, eu vejo que aí a janela é diferente, não é? O Windows XP tem uma janelinha de um jeito, o Windows Vista de outro, o Windows 7 de outro, o Windows 8 uma outra janela ainda. Mas é uma única para cada versão. Tanto que você observa o seguinte, quando eu falo no Windows XP, essa interface gráfica, ela não tinha nome. Mas tinha uma interface gráfica, não tinha? Tinha janela lá dentro.
Então ela tem interface gráfica, só que ela só não tem nome. Mas quando eu olho para o Windows Vista e para o Windows 7, eu vejo que essa interface gráfica ganhou um nome específico. Que nome que essa interface gráfica ganha? Ela ganha o nome de Aero. Então esse cara é o gerenciador de interface gráfica do usuário. Também pode ser chamado assim. Como assim? Eu vou estar gerenciando o que o usuário está visualizando apenas. Tanto que uma das grandes diferenças entre o Windows Vista e o Windows 7 foi justamente a atualização do Aero. Porque a parte central do Windows Vista para o Windows 7 não houve muitas mudanças, mas sim na parte da interface. Tanto que você observa, o Windows Vista ninguém mais quer usar ele, porque ele é uma carroça. Enquanto que o Windows 7 é o mesmo cara, só teve melhorias em cima dele, só foi atualizado, corrigido os problemas que deixavam o Windows Vista lento e lançaram como uma nova versão. Então essa é a diferença em relação a ele. E a interface gráfica é a mesma. Mas, quando eu olho para o Windows 8, que está aí em lançamento, você observa o seguinte, que ele já mudou. Ele trabalha agora com uma interface chamada Metro. Então, quando eu falo gerenciador de interface, eu estou falando em relação a esse cara. Beleza. E enquanto eu falo de Linux, nós temos uma outra situação. O que acontece quando eu cito Linux? Quando eu cito Linux, eu vou estar trazendo uma situação em que nós vemos que eu tenho várias interfaces gráficas. Ou seja, uma mesma versão do Linux pode estar trabalhando com duas interfaces diferentes. Claro, uma em cada momento. Eu vou usar uma interface agora. Não, cansei dessa, vou usar a outra. Quando nós falamos versões do Linux, nós tratamos do termo distribuições. Porque nós vemos que o Linux é um software livre e nós podemos, então, fazer alterações sobre ele. Quando eu pego uma versão do Linux, altero e distribuo para alguém, eu estou criando uma nova distribuição. Uma que eu adaptei, uma que eu fiz. Então eu criei uma nova versão dele. E nós temos essa situação, que no Linux nós possuímos várias interfaces gráficas. Mas que em essência nós precisamos lembrar de apenas duas, que são as duas principais. Que é a interface gráfica GNOME e a interface gráfica KDE. Então, são dois gerenciadores de interface gráfica lá dentro do Linux e você tem sistemas que utilizam as duas simultaneamente. No caso, posso ter as duas no sistema ou eu posso usar uma de cada vez. Então, é essa situação que você tem no sistema operacional Linux. Você trabalha com várias interfaces gráficas. Bom, então muito cuidado em relação a esses detalhes, as versões que você tem aí que podem estar aparecendo e essa situação. Eu tenho várias aqui, enquanto que aqui eu tenho apenas uma. Tenho vários nomes, mas para cada versão é apenas uma. Aqui, uma mesma versão do Linux pode estar trabalhando com mais de uma interface. Tem outras interfaces. XFCE, KDE é uma, mas eu tenho XFCE, tenho Fluxbox, tenho Blackbox e entre outras interfaces gráficas. Mas o que nos interessa são essas duas, porque são as duas principais. Então, com isso aí vamos fechando por aqui e vamos avançando aí na nossa matéria no próximo momento.